Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Food SA. Eu, Caroline Couto, aqui mais uma vez com meu amigo e co-host André Piazza. Olha, eu sempre falo que estou muito empolgado, sempre, mas graças a Deus, nesses 20, acho que agora 23 episódios, eu consegui realmente, a gente conseguiu, né, trazer pessoas que a gente admira mais do que tudo, né? Marcas que a gente admira, né? E histórias que a gente tem a curiosidade, tanto no lado como cliente, mas também como empresário, Exato. de conhecer mais. E não é segredo para ninguém, eu já falei em alguns lugares que é fácil, né, me conquistar. Minha comida preferida é pizza. Minha sobremesa preferida é o sorvete. A gente já trouxe bastante gente de pizza aqui e não tinha trazido ninguém de sorvete, Verdade. de gelato, né? Verdade. Como diria minha mãe, que é italiana, inclusive. Então, hoje, verdade. acho que a gente trouxe um dos players que eu mais admiro. Você me aqui deixou no um Rio de pouco na Janeiro. saia justa, porque se eu for falar as minhas preferências aqui, a gente vai ficar até amanhã. É. Eu sou bem poliglota na comida, tá? Mas hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui da história da Momo Gelateria, que eu ficava na dúvida se era Momo, se era Momojo, descobri que é Momo mesmo. Estamos aqui com o Walter de Matos, fundador aí da marca, para contar um pouquinho pra gente o que inspirou e para onde que essa marca vai, que obviamente acalanta muito os nossos corações aqui dos cariocas e eu acredito que vai ganhar o mundo aí. Bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, Carol e André. Vamos iniciar o nosso bate-papo aí. Olha, Vai ser gostoso. Geralmente... Opa! Gelado tá? Aqui o estúdio. Geralmente, a gente começa, até para inspirar, né? E a gente tem muitos feedbacks disso, da inspiração que causa esses episódios. A gente geralmente começa pelas histórias, né? Então, qual é a sua história antes da Momo e como é que a Momo entra na sua vida? É uma história meio comprida, então vamos dar a versão que eu já não nasci ontem. Então, a minha vida, me formei em economia, fiz mestrado em administração e finanças, tive uma primeira encarnação que eu trabalhei com economia, com finanças, e eu cheguei a CFO de um grupo de empresas que era bastante relevante aqui no Rio, tinha 6 mil funcionários, de navegação marítima de longo curso, e depois produção de sal e projetos imobiliários, e isso foi dos 17 aos 26 anos. E depois eu fiz uma mudança relativamente radical, que eu fui trabalhar com mídia, com conteúdo. E fui trabalhar no jornal O Dia, em 1985, 6. Então, formado em economia, você pivotou para publicidade ou marketing? Para conteúdo, para jornalismo. Jornalismo mesmo. Eu fui o publisher do Dia, que fomos fazer um turnaround, uma mudança, um reposicionamento. É que vocês são muito jovens, mas o Dia era um jornal muito popular, né? E com uma circulação boa, mas muito ligado à parte política. Ele tinha sido de propriedade do antigo governador do Rio, do Chagas Freitas. E ele estava iniciando um processo de reposicionamento. E aí a gente fez um projeto do qual eu tenho muito orgulho. Fizemos o primeiro, na época, o mais moderno parque gráfico do Brasil. Depois fiz o primeiro jornal a fazer toda a paginação eletrônica, digital. Depois o primeiro jornal do Brasil a ser impresso todo a cores. Isso parece uma coisa jurássica e mas naquela época era muito moderno. E chegamos a ter o jornal de maior circulação do Brasil, com 600 mil exemplares por dia, 900 mil exemplares aos domingos. Isso foi uma fase muito desafiadora, mas muito gostosa da minha vida. E eu cheguei um momento, compramos 2 rádios, hoje inclusive a rádio FM O Dia, que é a rádio de maior audiência do Brasil, da minha ex-mulher, e o meu filho é o diretor musical. A vida tem... Que legal. E eu já não tenho mais nada a ver com isso há muitos anos. E aí eu saí, meu filho tinha
somente 4 anos, eu achei que eu ia morar fora, ia voltar a estudar fora, que era um desejo que eu tinha, mas essa âncora aqui no Brasil, eu acabei criando o projeto do Lance. E de esporte, criar a primeira marca nacional. Naquela época, acho que a Sport TV tinha recém-iniciado, e aí tinha uma visão de que o esporte, sobretudo o futebol, ia sair desse modelo regional, ia para um modelo nacional e continental e global, como acabou acontecendo. Fizemos um projeto também com muita inovação, 2 sedes, Rio e São Paulo, 2 parques gráficos, e aí foi o primeiro jornal todo a cores a ser impresso no Brasil, um formato revista, grampeado, sempre tentando. Uma coisa que eu gosto de fazer é olhar para as coisas, as melhores práticas, e olhar e falar como é que eu posso fazer melhor do que eu estou vendo, do que existe, né? Isso a gente já começa a parametrizar por cima, né? Você já olha lá o que há de melhor. Isso, né? E aí vamos tentar fazer algo diferente. É quase uma metodologia da vaca roxa que ele implanta ali. E eu tenho isso, tem um pouco a ver com uma filosofia de vida, que de fato a nossa vida é muito curta e eu me sinto todos os dias uma pessoa privilegiada de ter a possibilidade de escolher o que eu vou fazer. Desde muitos anos, assim, eu pude fazer isso. Eu não vim de família abastada, de classe média e tal, mas conquistei essa posição. Eu sempre digo que eu nunca trabalhei numa coisa que eu não tivesse a fim de trabalhar. Sim, isso é muito importante. Privilégio. E dentro dessa filosofia, sempre assim, se não é alguma coisa muito relevante, se não é diferente, não vou fazer. Não vale a pena. Deixa uma outra pessoa, já deve ter gente fazendo e tal. Eu só me entusiasmo e eu só consigo fazer as coisas com entusiasmo, que é o sentido da palavra, é com Deus dentro de você, né? E para isso eu preciso ter um sentido de propósito, de que eu estou fazendo alguma coisa que pode ter a ver, pode não, certamente tem a ver com ego também, de você querer fazer alguma coisa relevante aos olhos relevante, que preencha e que crie uma inspiração também para outras pessoas. Eu acho que isso... Que deixe uma marca, né? Também. E então, nesse caso do Lance, foi assim, a gente teve uma trajetória eu brinco, foi uma aventura extraordinária que durou 24 anos. Né? Pô, que inusitado, hein? Eu não imaginava que... Não. Ele estava me contando aqui um pouco. Mas vamos lá, vamos seguindo. Que existe, o Lance na sua versão digital foi vendido, a gente vendeu em 2021, final do ano, tá aí. Quando ele foi vendido, ele era a marca de esporte no mundo digital, a marca independente a maior do Brasil, só atrás dos portais da Globo e do UOL, na frente da ESPN, da Fox, da Turner. E então é um projeto que realmente foi muito legal. Eu cobri várias Copas do Mundo, Olimpíadas, chegamos a ter 300 jornalistas trabalhando, a gente tinha revista, tinha um outro jornal, chegamos a ter uma outra marca só aqui no Rio de Janeiro, 2 parques gráficos próprios, e foi como eu disse, uma aventura no sentido amplo de 24 anos, entre quando eu comecei a desenhar o projeto lá em 1996, início de 97, até a abertura, a primeira edição em outubro de 97, já nas vésperas da Copa do Mundo da França, de 98, que foi quando a gente... Então, os planos eram... A gente imprimiu um jornal em parceria com o jornal Olé, em Paris, todos os dias. Foi a primeira operação desse tipo, sempre tentando fazer alguma coisa diferente, assim. E eu não gosto de não. Então, se tem uma ideia, alguém diz, isso não dá para fazer, aí dá mais vontade de fazer ainda. Entendo. E quando foi... Então, pulando já para Momo, tentando fazer, como eu disse, um resumo aqui, uma síntese, aí a gente tem que voltar um pouco. Quando eu tinha 16 anos, eu fui estudar um período na Europa. E
uma coisa me chamou a atenção e nunca aquilo... Muita coisa, né? Sim. Menino... Eu tinha ido... Uma esponja, né? Com 16 anos. Exatamente. E uma das coisas que ficou na minha cabeça, no inverno, neve lá fora, frio, e você entrava nos cafés, nas confeitarias, e as pessoas, chegavam mulheres de casaco de pele, muito agasalhadas, e tiravam aquela roupa, o ambiente, obviamente, com calefação, e elas pediam sorvetes, sundaes, por conta até da necessidade calórica, né? E eu voltei para o Brasil, um menino curioso, depois eu fui estudar economia. Então, ficava me perguntando, e aí comecei a ver dados. Poxa, o Brasil deveria ser um lugar com o nosso clima, onde se vende muito sorvete. E, na realidade, eu vi desde logo que, como várias outras classes de consumo, a gente, que são relacionadas à renda, que tem um índice de correlação muito alto, uma elasticidade preço grande, eles tinham uma penetração muito baixa, né, no Brasil, né? Um exemplo clássico que se usa muito é você pensar 20, 30 anos atrás, o consumo de iogurte. Sim. São essas categorias que você precisa de ter mais renda para elas serem mais consumidas. E o sorvete se encaixa sorvete ainda é assim hoje, mas era bem mais flagrante essa defasagem. Sim. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fui trabalhar com navegação de um curso. E aí, quando eu estava, por exemplo, já nesse projeto do dia, eu me lembro que eu cheguei aos Estados Unidos, como uma coisa paralela, visitei uma das multinacionais grandes, que tem uma marca lá, uma coisa bem diferente da Momo, mas na categoria de sorvete, chama Baskin-Robbins 31 Flavors. Eu não sei se ainda mas era da mesma holding do Dunkin' Donuts. Sim. E eles, inclusive, operavam espaços Menores. não, espaços com uma interligação. Você foi em Nova York, você ainda encontra... Fazia um store by store ali. Isso, exatamente. Eu até na época, ao conhecê-los, conheci o processo de donuts e até conheci o master franqueado do Brasil, que é o Gerson Keila, que foi um pioneiro de franquia. E aí tentei, mas eu estava... Quer dizer, eu estava num projeto empresarial não era relevante. Aí depois eu me encantei pela Häagen-Dazs. E aí tentei ser o master franqueado da Häagen-Dazs no Brasil, para trazer a Häagen-Dazs para o Brasil. Já não me lembro exatamente que ano. Curioso é que depois eu fiquei muito amigo do finado e meu querido João Paulo Diniz, que foi um dos sócios. E me contou, um dia a gente conversando, ele me contou que ele foi um investidor nessa operação, que ele não era o majoritário, e que eles perderam muito dinheiro, porque o contrato foi muito leonino para a marca. Ao trazerem para cá, para o Brasil. Ao trazerem a Häagen-Dazs lá atrás, e depois trocou de franqueado. Eu falei, graças a Deus que eu não perdi. Ganhei o dinheiro, porque eu não perdi. Depois, anos depois, isso tudo... Minha vida, assim... Foram tocando... ciclos, né? Não, aí era uma coisinha, só para o sorvete continuava. Sempre A vinha desculpa. Engraçado que na isso tua ficou vida. Mas aí tem antes dessa tentativa, eu casei, e aí tem um elemento importante. Eu fui na lua de mel para presente do meu ex-sogro, a gente foi para a lua de mel, e eu fui para Roma, e a gente ficou num hotel perto da Piazza Navona. E eu desci, me lembro, eu tenho isso na minha cabeça, eu desci, a gente entrou numa gelateria e eu tomei um cono de pistáquio. Aquilo foi uma experiência transformacional, porque eu nunca tinha sentido aquela textura do gelato fresco, daquele sabor, aquela coisa extraordinária. Então, mudou um pouco a minha cabeça. Toda vez que eu pensava em sorvete, já não era mais o sorvete industrial. Você já era rapidamente eu já tinha mudado para essa... Comida não tem... a gente não anda para trás, né? Comida, era outra base de produto. Comida a gente anda para frente e as pontes vão sendo você vai ganhando os repertórios, automaticamente explodidas, né? E aí eu tentei, só para dizer, aí já foi Häagen-Dazs, aí eu tentei depois, muitos anos depois, quando a família criou a Fredo na Argentina, eles venderam para um fundo e um ramo da família, eu acho que era da área da produção,
criou uma marca lá chamada Pérsico. Esse eu Eu ia a Buenos Aires com alguma frequência e eu fiquei encantado. Eles tinham alguns sabores assim, eu falava, e aí fiz contato com eles também, mas eu mesmo algumas horas não deu, outras horas eu também estava focado. Não botou a energia necessária. Não era a hora. Aí quando um dia eu estava em São Paulo em 2011, 2012, com 2 amigos, e eu sou uma pessoa complicada para comer, vamos definir assim. Eu não como qualquer coisa, eu não tomo qualquer café, eu não... eu sou bem exigente. Rigoroso. Vai pelo mesmo caminho a vida é muito curta, não dá para a gente tentar... A vida é muito curta para comer mal. Exatamente. E beber mal e tudo. Gostei dessa E ter frase. amigos Gostei que não dessa vale frase. a pena. Vou levar para minha vida. Anotem aí, gente. E aí eu estava num grande café lá em São Paulo, que acabou, mas o Café Otávio, estava com uns amigos, fazendo uma reunião de trabalho, um consultor, e eu... calor, eu falei, eu quero um sorvete, mas eu não tomo qualquer sorvete, amigo. Tem sorvete bom? Não tem? Aí um amigo, você gosta mesmo? Pô, acabou de abrir um negócio aqui que está fazendo um sucesso danado em São Paulo, um pessoal da Itália, Bacio de Latte. Aí eu falei, é mesmo? Aí no dia seguinte, eu estava com 51 anos, no dia seguinte, e o negócio de mídia, já 2011, 12, já dava para ver, estava claro que o negócio da mídia impressa já estava numa situação, você olhando para o mundo inteiro, transição para os smartphones, a informação gratuita, esse modelo que foi o que acabou quebrando esse modelo de negócio, principalmente dos impressos, que era a principal fonte de receita do lance. E aí eu fiz um cold call, não me lembro bem se esse consultor fez um contato, e dias depois eu fui lá na primeira loja deles, tem uma curiosidade depois sobre isso, dessa localização, fazer uma reunião com eles. Um rapaz jovem, Eduardo, que é o CEO, e um sócio dele, um escocês chamado Nick, muito simpáticos. E eu cheguei lá e falei, eu sou jornalista, editor, sou empresário, tenho essa loucura por negócio de sorvete. Me disseram que esse negócio aqui está fazendo o maior sucesso, eu adoro gelato. E aí eu falei para eles, antes que vocês comecem a falar, eu tenho as notas dessa reunião até hoje. Você tinha provado já não o produto? Tinha. Eu fui lá, provei e tal. Era essa loja, eles estavam já com 2 lojas, tinha aberto 1 ano e pouco antes. Essa na Oscar Freire e uma outra em Moema, e estavam para abrir uma do JK. E aí eu disse, daqui pode sair 3 acontecimentos, 3 rumos. Primeiro, a gente pode conversar e eu desistir e não fazer nada. Segundo, a gente pode fazer uma sociedade. Terceiro, eu posso fazer o meu negócio. Então, vocês tomem cuidado com o que vocês vão me falar. Sendo transparente, né? Vindo do mundo de jornalismo, essa coisa, eu tenho essa mania de transparência. E objetividade, para quem valoriza o tempo de vida. Exatamente. Né? E aí, já demonstrou essa objetividade que tem tudo, né? Faz parte. E aí a gente fez, se não me engano, umas 3 ou 4 reuniões. Chegou porque o investidor era o Eduardo é filho de um industrial italiano que já tinham morado no Brasil, por isso eles acabaram vindo para cá. E eles eram investidores, tinha um irmão dele. Ele é o criador, é o cara que toca, mas a família que estava investindo, fizemos reuniões. A essa altura, com 2 lojas, só de curiosidade, eles estavam em expansão ou você provocou esse assunto expansão? Não, eles estavam já em expansão, estavam fazendo a terceira loja, estavam muito encantados com o enorme sucesso, né, que eles estavam tendo, fazia. Porque também naquela época, acho que eram os únicos. Não, assim. top of mind, se você pensar antes disso. Tinha sorvetes até de algumas marcas, não, especificamente aqui no Rio, né? Carioca, lá abaixo, alguma coisa. Já tinha tido alguma coisa assim, mas eu tô falando de gelato, de roupagem. Gelato artesanal. Artesanal, né? Exatamente. Não tinha. E aí eu fiz uma proposta de um modelo maluco, assim, para eles. Eu falei, vocês pegam de São Paulo para baixo, o PIB é até maior, eu pego do Rio para cima. A gente faz uma marca parecida, eu dou um equity para vocês, porque vocês já
já estão na estrada há mais tempo, da minha companhia. A gente pode ficar com 2 companhias separadas e se vocês quiserem vender ou não quiser, elas são parecidas, enfim. Uma proposta maluca, assim, maluca não, criativa, assim, diferente. Improvável. E aí Aí a gente conversou e eu percebi que eles estavam buscando... eles topariam entrar um investidor, botar dinheiro e tudo, mas eles estavam querendo seguir a trajetória deles, como seguiram, com bastante êxito. E para fazer um negócio comigo, eles queriam mais um franqueado, um master franqueado, do que alguém que ia ter autonomia. Entendi. Sim. E eu queria fazer uma coisa com um espaço criativo. Como você sempre disse. Exatamente. Né? Você é o cara da visão e da criação. E aí não deu, terminamos bem. E assim, a conversa... Eu cruzei com eles uma vez na Itália, depois nunca mais os vi. Até a terceira hipótese, a partir daí, se concretizou. Aí, eu voltei para casa, fiquei, aí fui para a feira. Não foi questão de honra, assim, eu realmente falei, eu acho, sei lá, é agora. Fui para a Itália, fui estudar e falei, não, o modelo que eu vou fazer é alguma coisa dessa raiz aqui, dessa natureza, do gelato artesanal, que tem a ver com aquele meu cono lá na Piazza Navona. Sim, da Lua de Mel. Em 1987, entendeu? Quando eu estava na Lua de Mel. E aí fui para as feiras. Tem uma feira que é espetacular, é um parque de diversões para quem gosta de comida, assim. É um espaço em Rimini, que é na costa do Adriático. CIGEP. É uma feira que deve dar o espaço, os pavilhões, deve dar uns 4 Rio Centros. Uau! 60% gelato, chocolate, café e pasticceria. Eu nunca consegui... São 5 ou 6 dias, eu nunca fiquei 5 dias lá. Muito grande, né? Uma feira dessa, imagina. Não, e eu queria ficar 10 dias lá, porque eu ia passear por tudo, mas nunca dá tempo. A gente fica uma correria. E lá eu encontrei os melhores fornecedores, lá eu tomei referência, aí entra um pouco a minha forma de olhar para essas coisas, como eu olhei lá para a parte de mídia, de sempre procurar o melhor equipamento, o melhor de tudo. Sim. O melhor é mais barato no final. Sim. Porque o melhor... Sai bem feito e dá resultado. Não falha. Não falha, dá menos manutenção, dura mais. Essa é a minha, também um pouco da minha filosofia. Interessante. E aí voltei para o Brasil e aí contratei um designer que aliás já trabalhava para mim, uma empresa de designer já trabalhava para mim no Lance, e a gente começou a começa a pesquisar marcas e tal, conceitos e programação visual, e a gente criou, foi um ano mais ou menos, a gente criou as 2 marcas, a Momo e a Café com Fé, que tem hoje cada vez mais é relevante na nossa estratégia. E aí eu identifiquei onde que eu queria estar por conta do consumidor que eu queria atingir, Ipanema, Leblon, e aí defini várias coisas. Por exemplo, eu não vou para Visconde de Pirajá, não vou para Taúfo de Paiva. A Momo é um lugar... Aí eu me lembrava lá dos 16 anos, um lugar generoso de espaço, diferente das gelaterias normalmente. É um lugar de tem uma parte de decoração importante também, né? Essa parte do design. São objetos que vai além só do balcão, né? Que eu trouxe de viagens e trago. E agora a gente tem um rigor que as lojas todas têm que ter determinados elementos e determinados objetos em todas as lojas. Mas tem algo, por exemplo, que está em todas e tem algumas coisas que são específicas para algumas. Isso, porque aí são objetos mais... particulares de cada lugar. Exatamente. A gente faz... Inclusive, a gente faz a placa de rua, da rua, nesse modelo aqui do Rio, já fez agora de São Paulo, enfim. Aí tem um monte de diversão, pesquisa das frases que a gente usa. Foi um período muito divertido. Que eu, lá no Lance, eu estava trabalhando no projeto. Isso foi em que ano? Desculpa. Isso foi 2013, esse ano inteiro. Então, a gente está falando que hoje a Momo tem 10 anos, praticamente. A Momo abriu em 14 de janeiro de 14. Tá. Abriu a loja. Eu levei 8 meses negociando o ponto, que tinha que ser aquele ponto ali na Dias Ferreira. Foi duro.
E já tinha, a curiosidade é que durante esse processo abriu uma marca italiana no Rio, que já tinha aberto em São Paulo, a Venck, que é tradicionalmente uma marca de chocolate centenária, mas que há, sei lá, 20, 30 anos, agora fui à Itália agora há pouco tempo, tem uma loja conceito maravilhosa dentro do aeroporto de Milão, é uma marca muito poderosa que tinha vindo através de um empresário brasileiro e tinha aberto na Dias Ferreira. Enquanto eu estava nessa negociação... Eu sei, é perto ali do... Depois do Celeiro. Depois do Celeiro, ali entre o Celeiro e agora o Clã. Acho que hoje tem uma loja de biquíni lá. Exatamente, uma loja de biquíni chique. Verdade. E eles tinham aberto e estava fazendo sucesso. Estava fazendo um maior sucesso. Aí até meus sócios, minha mulher, falaram, pô, você vai abrir... Do lado? Do lado dos caras, os caras estão fazendo sucesso, vai para outra rua. Eu falei, não, é aqui mesmo que vai ser, porque tenho confiança que a gente vai fazer uma proposta. Aí, obviamente, eu tinha provado o produto deles, não era ruim. Eu tinha visto o que eles estavam oferecendo e eu tinha muita confiança que a nossa oferta ia ser muito diferenciada. Tá. Você pensou muito no produto, mas aí não era só o produto em si, né? Não, tinha todo o serviço ali. O serviço e a experiência. São três coisas que estão juntas. E uma dúvida que eu acho, a gente já abordou isso algumas vezes aqui, até você falou hoje, já mencionou aqui Häagen-Dazs e também... o Fredo? O Fredo e tal. Labache. Como é que é a tropicalização de um conceito que é nato lá fora, né? Lá fora é inquestionável o poder do gelato de todas as espécies, porque assim, na Itália eu já fui muito também, e assim, a gente tem de tudo, não é qualquer lugar. Na Itália você toma um bom gelato, pelo contrário. Não, pelo contrário. E nem uma boa pizza, né? Porque é bem pega turista. 95, sei lá, vou chutar aqui, de cada... E olha que eu já vou selecionado. De cada 10 gelaterias que eu vou na Itália, 8 não prestam. Depois você me dá a tua lista, que eu acho que eu vou na sua indicação. Não, mas é muito fácil. Eu já vi que é testado e validado, não presta mesmo, cheio de cristal de gelo, gelato de baixa qualidade. E aqueles coloridões que chamam muita atenção são os piores. E aí, enfim... mas aí também é... Dito isso... Pega turista. Dito isso, quando você... pega uma referência lá fora, né? E algumas pessoas são inquietas. Imagino que você seja assim, né? A cada vez que você viaja, você volte com algumas coisas na cabeça. Como é que você tropicaliza isso? Como é que você filtra o que é excelente lá fora, mas que daria certo aqui ou não, né? Como é que você cria esse filtro? Foi primeiro com um misto, que eu acho que é um pouco da minha característica também. Uma dose enorme de vontade de aprender, principalmente no início, né? O copo vazio, esponja. Então eu sou muito curioso assim. Quando eu fui trabalhar em jornal, eu chegava às 8 da manhã para cuidar todo lado do negócio e terminava às 10, 11 horas da noite na máquina. Mas você ia no processo ali. Na máquina, vendo como é que monta a chapa e roda o jornal. Então, durante os primeiros meses foi isso. Depois, ninguém podia me contar historinha, porque eu sabia como é que fazia aquilo, né? E no gelato não foi diferente, foi fazer curso de balanceamento, de como desenvolver receita, né? E também ter sorte na vida, né? De identificar pessoas, parceiros, e aí tem um pouco da tua sensibilidade com quem você pode aprender. E aí você filtra também. Quem começa a falar um negócio que não faz sentido ou não está na linha que você está querendo perseguir, não é com essa pessoa que você vai conversar muito, você vai conversar com quem entendeu, né? E desde o início, então assim, essa vontade de aprender e com uma certa... eu posso falar um monte de palavrinhas assim junto, que é um pouco de ousadia, com autoconfiança, um pouco de pretensão, de que dá para fazer uma coisa diferente, de um jeito diferente, que eu vou fazer melhor que os outros. Né? Ou pelo menos é assim que eu parto para o projeto. E aí a gente definiu, né, passou meses para definir em que o que eu acredito que... Aí volta um pouco da conversa anterior. Para fazer uma coisa que os outros estão fazendo bem feito, eu não preciso fazer. Deixa alguém... Como eu não estou fazendo alguma coisa para sobrevivência, né?
deixa fazer. Eu vou fazer alguma coisa que eu olhe e veja, isso aqui eu consigo fazer, botar uma marca, fazer alguma coisa melhor. E aí, só a título de curiosidade, assim, naquele momento que você posicionou a tua marca do lado de um concorrente forte, como você falou, quais foram os elementos que você, obviamente, hoje diria pra gente que foi o diferencial para você permanecer, porque você continuou lá e ele, teoricamente, não. Não só perante o concorrente, acho que é interessante, né? Mas também, de novo, eu insisto, como inserir um novo produto na nossa cultura, né? Porque você trouxe isso, né? Também de forma pioneira, né? Você estava apresentando um produto que não era do nosso cotidiano, né? E aí, como é que acerta isso, né? E aqui no Rio de Janeiro você até tinha, né? Algumas lojas já, algumas marcas consolidadas, até tropicais, enfim, que a gente, muita gente conhece aqui, mas realmente seu produto... Não, você tinha... O Itália, categoria, né? Mil Frutas. Média, Mil Frutas, que eu fui cliente do Mil Frutas anos, assim, levava meus filhos lá e tudo isso, fazia um bom trabalho. Sim. E tinha uma pequena gelateria que ainda existe, que tinha surgido pouco tempo antes, que era a Vero, ali em Ipanema. Sei. Que faz um trabalho bem criativo, assim, que tem um gelateiro italiano, que é o dono. E até um sócio meu conversou com ele na época para eventualmente a gente comprar a marca, que eu achava simpática, antes de definir pela nossa, mas ele estava buscando um sócio e aí também a conversa, eu fui traçar o meu caminho. Mas eu acho que eu tenho uma explicação e tenho coisas que eu não sei explicar, mas estão dentro dessa explicação, assim, do que a gente fez e o resultado. Então, esse que você falou já, Carol, assim, esse cuidado com o local, com o design, com fazer uma coisa contemporânea mais calorosa, de alguma forma. Que as pessoas... eu tenho um negócio com a cor amarela, então é a minha cor de sorte, então a gente aplicou isso, é o amarelo com açaí. Que é bem tropical, no caso, né? O açaí é nosso aqui. E o amarelo é a luz do Rio de Janeiro. Legal. E caprichar em tudo. Aí faz um projeto de iluminação, a gente pegou o Maneco Kinderê, o nosso arquiteto, que é o Gifone, que já tinha feito, foi pesquisar também, a M4, que é essa empresa de design. Eu digo que a gente fez um projeto a 6 mãos, e eu filtrando, curando o que vinha, para encaixar dentro do que eu estava imaginando. Como eu disse, aí volta um pouco, André, a melhor técnica italiana. Nós fomos lá beber, pegamos os caras, identificar os caras com quem a gente podia aprender, fazer o melhor gelato. E aí, aí começa a gente dizia, não, mas eu quero fazer o melhor gelato do mundo. Como é que eu faço o melhor gelato do mundo? O que você pode me ajudar nisso? Não, mas você não precisa fazer o melhor gelato do mundo. Você pode fazer um gelato mais econômico. Não, você não está entendendo. Eu quero fazer o melhor gelato do mundo. As minhas decisões são pautadas por esse norte. Por excelência. Então, então aí entra um pouco já o fato de eu ser meio um foodie, né? Aí, não, o leite é o leitíssimo, porque é o leite que faz a melhor crema, é o leite com o melhor teor de gordura, é o leite das vaquinhas felizes lá do neozelandês. Melhor do que isso, só se eu tivesse uma fazenda leiteira perto, que eu não corresse risco sanitário, que eu pudesse trazer resfriado, pasteurizar aqui dentro. Que ficasse ali atrás. Tem uma gelateria na Finlândia que um amigo me mandou, que tem um curral atrás. Eu achei, mandou foto, é genial. Imagina botar isso sonho. Ali no cerquinho do Leblon ali. Como é que você tem um celeiro ali perto? Celeiro, já poderia. E aí, qual o creme de leite? Não, gente, creme de leite fresco. Qual é o melhor creme de leite? Porque também você tem um problema. Não pode ser o amigo meu falava, não adianta ter o Van Gogh para trabalhar, porque o Van Gogh um dia vem, é genial, outro dia ele corta a orelha e falta. Então, tem que ser o que é operacionalmente o melhor. O melhor açúcar, não, nativo, orgânico. Então, como é que a gente vai arrumar a melhor fruta? Se a fruta, eu digo lá, se a fruta vier nota 8, você devolve para o fruteiro, porque a nota 8 não entra aqui. E hoje não tem o tal sabor, pronto. É melhor, né? Não tem mesmo. E a dificuldade, não vai ter manga hoje? Não vai ter manga, gente. Tá boa, não vai ter uma manga ruim. Tem 60 sabores, gente. E aí, eu ia falar, bom, a gente já está entrando aqui, mas eu vou deixar você concluir, porque eu vou guardar essa pergunta para depois. Então, o processo decisório foi fácil
a partir do momento que a gente tinha muito clara qual era a estratégia, qual era a maneira de... Se ia dar certo, era uma outra história. Aí nós ia requerer o tempo passar, ver se a gente executava, porque uma coisa é ter a ideia e outra coisa é executar. E olhando sempre para viabilidade também, ou isso ficou secundário e depois que chegou no produto foi na viabilidade? Não, eu como economista, não era do ramo, eu já tinha criado outras empresas e eu fiz plano de negócio, eu tenho sócios. Mas, obviamente, o plano de negócio é alguma coisa que eu sempre... a única certeza é que não vai ocorrer daquele jeito, mas você tem que fazer. Sim. Né? Ele vai ocorrer de uma maneira diferente daquela. Então, como é que é isso? Aí a gente definiu os princípios da marca. Né? Então, voltamos. É o melhor produto possível que a gente consegue fazer. E aí, assim, a gente nunca... trocou, enquanto eu for o dono, nunca vai trocar um insumo por outro por ser mais barato. Né? A gente pode trocar porque a gente achou um melhor. Ou a gente pode trocar porque achou um da mesma qualidade que é mais econômico. Sim. Mas a gente não. Esse aqui é melhor, esse aqui custa mais barato, não é tão bom, mas custa 20% menos. Ninguém vai isso perceber. Não tem. Esse ninguém vai perceber. Uma das piores coisas que alguém pode usar no ramo de alimentação. Exatamente. E... a segunda coisa é que a gente ia oferecer um ambiente, sim, muito confortável, muito gostoso, música legal, ar-condicionado funcionando. Lá no Leblon, aquela varandinha, tinha 60 lugares. Assim, na Itália, 90% das gelaterias é um negócio que você pega e sai andando. Que é um pouco contrassenso do que as pessoas falam hoje, né? Você ter uma loja com 60 lugares é realmente... E a de São Paulo, que eu abri agora, que eu só fui fazer a conta dos lugares no final, que a gente foi otimizando, aí deu 119 lugares. Uau! E a terceira é a qualidade do serviço. Aqui no Rio tinha que ser um serviço espetacular, sorridente, nosso atendimento... muito assim, atencioso, padronizado, saber como fazer. Então, esse foi a base, assim, o tripé. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz seguindo a melhor técnica italiana, mas nós íamos... Então, o projeto da Momo é um projeto ítalo-carioca. Boa. E a gente ia adicionar a nossa identidade. Então... a gente, por exemplo, uma das maiores, acho que méritos é a parte de frutas, como a gente trabalhou lá com os italianos. Não, 40% da fruta. Não, vamos botar mais. Ah, mas aí a gente teria que botar muito mais açúcar, senão ele vai ficar... Eu falei, não, eu não quero, eu quero fazer um gelato que seja, com exceção de alguns sabores, tipo doce de leite. Doce de leite não pode não ser doce. O brigadeto, que é um dos nossos carros de sucesso, ele tem que ser doce. Mas nem todos os sabores, e a raiz da nossa... é o nosso momolate lá, que é o fior de latte, que é a partir dele que a gente define os cremosos, ele é com pouco açúcar. E aí tem um desafio técnico, como é que você faz um gelato com estrutura, com elasticidade. Aí, qual é melhor, de novo, o melhor processo? Você pode fazer uma pasteurização rápida, um choque, e está resolvido. Não, mas tem um outro processo que fica melhor? Tem. Você pode fazer uma pasteurização lenta e uma maturação de 12 horas. Então como é que é isso? Não, você faz uma pasteurização que leva 30, 40 minutos e depois você deixa a calda maturando a 4 graus na pasteurizadora durante no mínimo 12 horas para ele ganhar uma estrutura molecular. Isso é bem mais caro, né? Porque as máquinas ficam ligadas lá. Eu falei, mas é isso que a gente vai fazer, né? Mas não é tanta diferença. É comercial, né? Não é tanta diferença de um para o outro. Mas fica melhor, não fica? Então vamos testar aqui. Realmente fica melhor. Então vamos fazer isso. E esse processo que você falou dos 8 meses, quanto de fato você investiu no estudo lá, no desenvolvimento da... Foram muitos meses, porque como eu tinha um lance em São Paulo... Você de fato investiu o seu tempo para fazer algo... esse investimento. A gente identificou 3 ou 4 fornecedores e importadores italianos, quando a gente foi lá para a feira visitar, os melhores, que tem base no Brasil. Eles tinham laboratório, então a gente fez curso em 2 deles, a gente conheceu as pessoas e a gente
e aí eles são muito espertos no sentido de identificar quem poderia ser um bom cliente. Sim. E aí a gente pegou os técnicos deles e começou a desenvolver o receituário de acordo com a nossa filosofia. Entendi. Que ela assim, são 3 coisas muito simples. Intensidade de sabor. Então, a fruta, eu quero botar... Ontem a gente estava em São Paulo fazendo uma degustação, você toma um gelato de goiaba, incrível. Não, é a tomei goiaba. Um de manga, diet, alucinante. A pera é uma coisa assim alucinante. O pistáquio tem muito mais pistáquio que os outros. O chocolate tem muito. Então a gente faz um gelato caro, no sentido de que os ingredientes a gente não... O cara diz, mas com 30% de morango já fica um sorvete ótimo. Eu falo, não, mas nós tem 55% da polpa, da fruta, né? Mas o cliente percebe, né? Isso. A gente percebeu que ele percebe. As pessoas vinham na degustação, pré-abertura, a gente convidava os amigos, e eles falavam, caramba, isso aqui é incrível, eu estou comendo a fruta. Aí os cremosos começou a apelar para esse paladar mais sofisticado, que é um paladar que não quer um sorvete lotado de açúcar, que a maior bengala do sorvete é você enfia açúcar, ele fica cremoso, e você não precisa botar muito gosto, porque o açúcar engana, é muito açúcar. A gente tem concorrentes que abusam do açúcar. E a gente aí volta. Será que o nosso consumidor vai perceber a diferença? Né? E aí ele percebe. Porque a maioria das pessoas que frequentam a Momo, eu diria quase totalidade, eles saberão dizer para vocês por que eles vão na Momo. Que eles acham que é diferente de fato da outra. O price point é mais alto. E a gente não tem uma margem absurda, a gente tem uma margem bem controlada. Se a gente bobear, a gente não ganha dinheiro. Entendi. E agora, assim, você falou um negócio sobre a cadeia de fornecimento, enfim. Hoje, você faz a produção ou você terceiriza a produção, mas o acompanhamento técnico e tal de vocês, ou isso fica em loja, você tem um centro de distribuição, como é que funciona isso? Assim? Porque eu sei que distribuir sorvete não é fácil, eu trabalho com isso, enfim, a gente no Brasil sofre muito, inclusive a questão de tempo, temperatura, né? Claro. A abertura de portas, perde muito frio, né? O caminhão e tal. Como é que você faz isso? É um desafio, né? Eu já entro nisso, deixa eu só terminar. E a segunda coisa da filosofia era que tinha que ter pouco açúcar, né? Então nós íamos fazer... Eu desafio, assim, quem vai, você que gosta, você que estava pedindo dicas, vá numa gelateria, você pede 2 sabores para você entender, talvez 3, e você vai entender tudo da gelateria. Você pede o fior di latte, que é a base, né? Que você vai entender se abusa de açúcar, se é um creme de leite fresco, se é porque o fior di latte é o gelato de nata, na realidade. Entendi. Você pede um de fruta, e você vai entender, de novo, açúcar, vai entender a quantidade da fruta que ele está usando, se eles estão usando fruta fresca ou não, isso é mais difícil de saber, mas dá para saber, porque a fruta congelada, dependendo da fruta, ela oxida bastante. E você pede um gelato de pistáquio, e aí você vai ver quanto que tem de pasta pura. De investimento, a gente vai virar especialista aí, quem hoje estiver nos ouvindo, anotem essas dicas aí, porque depois daqui... mas engraçado que... Aí você entendeu tudo. Engraçado que eu uso muito isso, assim, principalmente para pizza, que eu gosto bastante. Fala, fui num lugar novo, a pizza aqui é boa, então vê uma marguerita, então vê uma napolitana, porque eu quero provar o molho de tomate, a massa e o queijo. Daí, se você vai encher de azeite trufado, você vai botar trufas, você vai botar coisas de... Né? Exatamente. Vai maquiar o negócio. Tá bem feito, né? Vai maquiar. Então, de cara é isso. E uma coisa interessante que ele falou também, só para não perder, que, obviamente, ele foi beber na fonte italiana, né? Porém, ele fez o produto dele. Ítalo carioca, ou seja, tem muita gente presa a um marketing de purismo, né, de ser purista, mas eu, por exemplo, eu tô em desenvolvimento também de uma marca de pizza. Eu tive uma grande inspiração da pizza siciliana, né, da pizza napolitana, para falar a verdade, mais especificamente. Mas aqui na conversão, na tropicalização desse projeto, e por alguns outros motivos, eu preferi trabalhar com uma fermentação natural, 100%. O que é muito mais difícil operacionalmente e o que não é verdade lá na Itália, porque lá tem um fermento e a hidratação é 60%. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que você acabou me respondendo sobre essa tropicalização. Você foi lá, você viu as soluções, a indústria te ajudou tecnicamente, né? Mas depois você foi botando a sua assinatura, né? E aí tem uma curiosidade,
que vai completar. Nessa criação, e aí a minha mulher, que tinha acabado de fazer uma pós-graduação em neurociência, não tinha nada a ver com isso, estava mexendo com educação. Lá em casa eu cozinho os salgados, e eu sou cozinheiro amador, e ela sempre fez doces e saladas e tal. E aí eu comecei a levá-la para os cursos, para essas sessões de desenvolvimento de receita e tudo, e ela foi se mostrando assim muito capaz, assim, muito intuitiva. E aí, por uma sugestão dela, ela disse, eu acho que a gente tinha que, dentro desse projeto, tentar fazer uma criação de sobremesas brasileiras em forma de gelato. E daí surgem vários dos nossos sabores que mais vendem. Que legal, né? Interessante. O palha italiana, que é uma coisa que não existe na Itália, né? Que é um dos nossos carro-chefes. O Momo Cookies, que é uma cookie, a gente faz um gelato com mescla de chocolate e tal, e cookie, que é um dos também o brigadeto, né? Que agora a gente alguns sabores a gente está fazendo a marca registrada porque começou a ser muito copiado. Então não é brigadeiro, é brigadeto, que é o da Momo. O paçoca, tem um paçoca com pé de moleque. Aí tem os sabores juninos. Os nuts eu gosto muito. E isso então passou a fazer parte desde o início do receituário da Momo. Então reforçou essa ideia do ítalo carioca, né? Com essas leituras, a gente já cuscuz, cocada. Então, eu vou usar esse termo, tá? Na pizza, ítalo carioca. É a melhor definição. Eu falei, cara, eu tava falando ontem com o desenvolvedor lá, um mestre que tá me ajudando. Eu falei, cara, não é napolitana. Cara, vamos parar, não é do Vesúvio o negócio, não é. Tem produtos importados e nem tem que ser, nem tem que ser. Aí eu falei, então é carioca. Eu falei, mas só carioca também não é, então é ítalo carioca. Gostei. E a gente tem uma das coisas que a gente faz, eu tinha umas camisas históricas, por causa do lance que a gente tinha feito licenciamento. E aí eu tive uma ideia de botar uma camisa do Brasil, a camisa de 82, e uma camisa da Itália, todas vintage. Então toda a loja tem uma camisa da seleção brasileira e uma camisa da seleção italiana, da mesma Copa. Que tem uma coisa de esporte, lógico, já está agora mais do que justificado, mas também talvez pessoal do ciclismo, né? Isso. Tem ciclismo, que é a minha outra paixão. E que é fortíssimo na cultura italiana. Na cultura italiana é fortíssimo. Tem a ver com café, tem a ver com... Então a gente trouxe o ciclismo e aí... Isso é um elemento pensado no brand ou não? Isso foi porque coincidiu que exatamente nessa época, eu estava me iniciando no ciclismo. E depois virou uma obsessão. Aí você juntou suas paixões. E que combinou, porque, de novo, quem vai na Itália sabe que isso, de fato, é muito relevante, né? Na Europa, mas na Itália muito. E aí você vê, parece até proposital no brand, falar, pô, tá aqui a analogia, está na Itália e tudo mais. E aí um amigo sugeriu, vamos fazer uma jersey da Momo, aí a gente tem a jersey da Momo, tem muita gente que compra, porque ela é linda. E aí a gente, quando vai competir, eu e os amigos, a gente vai de Momo Team. É quando a marca acaba extrapolando, né? Então, acho que assim, a história é um pouco isso. Agora, você tinha me perguntado uma coisa que eu estava falando sobre a sua cadeia de fornecimento, né? Porque tem a sua qualidade, mas tem a complexidade de manter isso, né? Então agora vamos entrar... que é no business. Aí tem um pouco do segredo do produto. O gelato da Momo é feito todo dia, de manhã, em cada loja. Uau. Nós temos um laboratório em cada loja, né? Para que fazer mais fácil, a gente pode fazer mais difícil. Entendi. Então eu tenho igual uma padaria. Tem um laboratório em cada loja. Entendi. Isso faz com que o nosso CAPEX, o nosso custo de investimento de uma loja seja bem alto, porque só de equipamento você entra, além das vitrines, você tem todo... Ele é todos visível. Os 60 sabores que você tem são produzidos na loja. São. A possibilidade de 60, na verdade. Tem lojas que não vão ter, obviamente, todo o Tem mais de 70 sabores desenvolvidos. Eu estou fazendo novas plaquinhas de sabor. Essa semana eu estava repassando isso, os que são ativos. Se quiser, pode chamar a gente para degustar. Né? Daqui a pouco a gente faz uma mudançazinha de cardápio da primavera. Legal. Mas
Então, em cada loja, a gente produz. Eu tenho um laboratório central no CADEG, onde a gente produz um dos nossos carros-chefes, que são as tortas de gelato. Legal. Então, as tortas de gelato saem todas... Já comprei bastante. Da cozinha central. Do laboratório central. Eu tenho esse desafio de transporte negativo. E a gente faz alguns pré-preparos por exemplo, xaropes de açúcares para fazer os de fruta, pasteurização da base, a gente faz isso tudo lá e tem um processo de ultracongelamento, ele vai para as lojas e nas lojas a gente faz saborização, o italiano chama mantecazione, que é quando você bate o gelato, porque no fundo não é muito diferente do que bater manteiga, né? E nos cremosos, né? Nos cremosos. Então eles chamam de mantecazione, quando você produz o gelato, na realidade você bota na máquina. E aí a gente foi muito ajudado pela tecnologia, porque a gente chegou num momento onde essas máquinas têm uma eletrônica, quando você sabe o que você está fazendo, tem a receita, então você consegue... até eu consigo entrar no laboratório, vou levar 2 vezes o tempo mas eu vou produzir uma vitrine de gelato, entendeu? A partir do receituário. E o tempo, por exemplo, hoje, o cara entra como é que começa o dia a dia? Que horas começa e quando começam a sair as primeiras fornadas? Cubas. A gente começa nos laboratórios... no verão a gente antecipa 1h para as 7h, mas em geral é 8 da manhã. E aí a gente quer ter as vitrines prontas meio-dia. Nos shoppings é diferente, porque aí tem um horário de abertura. Mas a gente nunca está com as vitrines completas às 10. Não temos essa Vai saindo, ambição. né? Porque não tem público de gelato, na realidade, antes do meio-dia. Assim. É uma exceção. Tem público de café. Sim. E hoje, dentro das lojas, você tem a cafeteria em alguns... Aí foi um desenvolvimento, porque a gente começou nas 3 primeiras lojas, embora já com enxoval, já com a marca registrada, a Café com Fé era um store-in-store, era um corner. Produzindo, peguei um barista, uma parte que eu também sou apaixonado por café, e a gente desenvolveu uma carta de bebidas. Tem um produto que era uma coisa muita coisa da nossa história mesmo, né? Eu fazia os waffles em casa para os meus filhos, uma receita de waffle, então vamos fazer o waffle, que é um dos sucessos da Momo. Então a receita super leve, então era bebidas e waffles, né? Com caldas doces. Isso relevante, mas 10% das vendas, 8% das vendas, mas um fator de muita gente assim pirada pelo waffle. Não, vamos na mão para comer um waffle com gelato e tal. E aí, a partir da 4ª, isso foi Dias Ferreira, Shopping da Gávea e Copacabana Palace. Na 4ª loja... Copacabana Palace, diga-se de passagem, do lado da Gucci, tá, gente? Então, só vocês saberem onde que está bem posicionado. Se você olhar de frente para o Copacabana Palace, você tem aquele prédio icônico do lado direito a Gucci, do lado esquerdo a Momo. Isso causou um problema lá nos ingleses, quando a diretora aqui começou a querer levar a Momo. Os caras falaram, mas como? Uma sorveteria no nosso hotel, os hotéis mais icônicos do mundo. Eu falei, não, mas não é qualquer uma. Eu tive que fazer uns filmes em inglês, tive que fazer todo um trabalho. Não, mas hoje faz todo sentido, né? Você parar para ver, quando você vê esse retrato, faz todo sentido, né? Copacabana. Mas foi uma visão da diretora lá que eu embarquei, da Andréa Natal, e a gente conseguiu, levou quase 1 ano para isso. Legal. Veio designer da Inglaterra para provar os móveis, uma confusão. Mas aí no Shopping Leblon, a gente fez um projeto, foi muito legal, aí entrou a parte de criação de novo, porque isso já foi, a Momo já tinha, foi 2018. Que lá não é loja, lá é um... Lá é um lounge. Que está pequeno. É um lounge, a gente conseguiu com não eles... Não é pequeno, né? Mas está pequeno. Tá pequeno. Tem mais de 80 metros quadrados, é um negócio maluco. É uma área acomodatada enorme. É, enorme. E aí a gente falou, não, você tem que me deixar trazer a Momo para cá, você tem que me deixar botar as pilastras, tem que deixar... Senão eu não venho, entendeu? E aí foi uma negociação muito dura, assim, laboriosa, mas a gente chegou a um projeto. E aí, nesse período, me deu um estímulo, de novo, foi uma fase criativa. Vamos desenvolver um cardápio para essa cafeteria. Aí a gente foi desenvolver próprio e com alguns fornecedores, que é um híbrido lá, o cardápio de bolos, tortas, crostatas, panini, e aí foi um sucesso assim, até maior do que a gente esperava, a ponto de lá ser mais ou menos 40% da venda não gelato.
E aí nos estimulou a fazer a 5ª loja em Ipanema, que a gente acabou fazendo um prédio. Serve aí café da manhã. Tem o 2º andar, já é a cafeteria, já separado. O 3º andar foi o que a gente montou para o delivery. Que legal, essa eu não sabia. Já tomei café da manhã lá. Lá é ótimo para lanche, para café da manhã. E aí a gente fez a 6ª loja no Tijuca, agora esse ano passado. Primeira vez fora da bolha. Essa eu não fui ainda. E é a loja mais bem Mas é um arrumada, assim, sabe? É o layout que eu mais gosto, assim, que é o que eu quero tentar fazer na Dias Ferreira, onde tem a cafeteria e tal. Então, as 3 primeiras lojas é esse modelo restrito de uma carta de bebidas e os waffles. Nas 3 últimas, e agora São Paulo, a gente foi para um outro patamar. Você já explora mais o universo do café. A Café com Fé já tem uma presença grande e nas vendas também. E você acredita... Desculpa. E você acredita que o Café com Fé, por exemplo, pode vir extrapolar e virar uma loja? Tornar algo... Essa é a ideia. Meu sonho é uma hora bem mais difícil de viabilizar. Isso é outro papo. Você que tem uma cafeteria, mas eu sonho com um modelo onde tem uma Café com Fé que tem um cantinho da Momo. Entendi. Inverter essa Sim. Tem essa 3 hierarquia. sabores, 4 sabores ali. Eu vou montar um modelinho de uma máquina que produz local. Vai dar outro desafio criativo aí. Mas hoje, só para a gente contextualizar, a gente foi avançando, a primeira loja, só 2 perguntas. A primeira loja, Leblon, a gente falou Dias muito Ferreira. do desenvolvimento. Dias Ferreira Leblon, Isso. muito desenvolvimento. E a primeira resposta, teve ajuste para o que é hoje ou já veio embalado desde a primeira resposta? Original, né? Foi assustador assim, o que aconteceu e, de uma certa maneira, um pouco surpreendente. Eu já tinha lá a Venk, e a Venk cheia, assim. E a gente lá em obra, desenvolvendo. Aí a gente chega em dezembro, opera, e aí tem uma história curiosa que eu pretendia trazer um técnico da Itália para ser o nosso maestro de gelateria e tal. E aí quando chegou perto eu falei para minha mulher, para a Kátia, pô, você domina todo esse negócio, a equipe está montada, a receita, vai que é tua, Tafarel. e ela não sei o que e tal, e foi um acerto porque ela fez um trabalho, agora ela já não está mais na operação, mas ela foi assim, um trabalho criativo de pesquisa durante esses anos aí, foi essencial. E aí, uma história curiosa, que eu sou amigo do Beto Sicupira, um empresário e tal, de muitos anos. Já muitos anos atrás. A gente se conheceu quando eu estava no Dia, ele andava de mochila e era o CEO das lojas americanas. E aí, o Beto estava aqui no verão e eu encontrava com ele porque ele também pedala, ciclista. E eu, não, vamos lá, eu estou fazendo esse negócio. Ele é curioso e generoso, assim, de dar palpite. E aí ele foi lá e degustava um. Aí quando chegou perto da abertura, tinha a questão do preço. Da precificação. Aí o que a gente vai fazer? Vocês fazer? tomaram um susto, porque falou, pô, será que vai, né? Provavelmente ou não? Não, calma. Aí a precificação era o seguinte, e eu sempre, todo o meu raciocínio é do Piccolo, porque a partir dele você extrapola os outros preços, né? Que nem ser numa cafeteria o expresso, quanto é que custa o expresso? Aí depois você vai fazer o cappuccino, vai fazer o coado e tal. E aí a Venk estabelecida, italiana, a gente uns carioca malaco, que nunca tinha feito nada disso e tal. O cara perguntou, o que você é do ramo? Não, o cara é editor de jornal de esportes. E aí custava R$8. E eu tinha o plano de negócio, eu olhava ali para o número e tal. Custo? 8? Não. Eles vendiam o Piccolo a R$8. Entendi. E eu tinha que fazer o meu preço. Né? E eu tenho também uma outra máxima que é decisões muito importantes. Eu tenho um deadline, eu tomo a decisão perto do deadline, porque eu vou juntar mais informação. Entendeu? Então, eu não fico antecipando uma decisão para ficar mudando. Vamos lá. Usa até o último do limite sabe ali. Qual era o limite? Era imputar no sistema e escrever no menu board. Então, eu podia fazer na véspera. Na véspera, a gente estava botando preço. Mas podia impactar o DRE, né? Totalmente, mas aí dependia de coisas que não iam ser também... ia depender do fluxo, do volume, ia ter tantos outros fatores que iam influenciar. E aí, eu conversando com o Beto um dia, conversava com todos os meus sócios, me perguntavam quanto é que vai ser. Eu falei, não sei, estou pensando isso, pode ser aquilo. Eu falei, pensando R$9 ou R$10 e tal. E aí ele falou, cara, o teu produto é bem melhor.
você confia? Eu falei, confio totalmente. Ele falou, 11. Eu falei, mas como assim, Beto? O cara está aqui do lado. 8. 11 é 25, quase 30% mais do que... 30% mais do que o outro. Eu falei, mas... É o teu se é uma marca nova, e a gente aí trocando ideias, né? Eu preciso estabelecer que eu sou a marca mais no topo da pirâmide, né? Não tem nenhum elemento. Isso aí é um pouco da minha... eu estudei muito negócio, né? Já estudei muito negócio nas melhores escolas do mundo. E aí você pensa em estratégia, e aí a luz que me deu não tem nenhuma ação que você possa fazer individual que sinalize mais qualidade do que o preço. Tem nenhuma. Você já ancorou lá em cima. Entendeu? Se você não tiver qualidade, você está ferrado. Aí é um naufrágio rápido. Né? É aquela coisa, caro é bom. Se você quer passar a ideia de qualidade, o preço é o teu melhor amigo. E aí eu fui para casa e falei, é 11. Mas e aí aí acaba não virando preço, é valor, né? Não, mas por causa de todo o background, né? Que ele falou. Ele tinha um background. Olha de quando a gente falou de feira, 60 falou lugares, de maquinário, 60 falou lugares. De decoração, mas também tem o gelato mais caro. Eu sabia, por exemplo, que o meu concorrente não trabalhava com fruta fresca, fruta liofilizada. Mas tem uma questão também que é isso. O mercado, de alguma forma, também estava maduro para absorver o teu produto. Você acredita nisso? Mas não sei se estava maduro. Eu acho que a gente tem muita coisa que é endógena. Você cria o mercado a partir daquela oferta. As pessoas ficaram muito encantadas de ver aquela loja linda, diferentaça ali na Dias Ferreira, do dia para a noite, aquela iluminação, tudo colorido. E é uma fonte simpática, né? O logotipo tem um movimento, enfim. E aí é que vem uma coisa assim meio... que você explica, mas não explica. Aí é que nem um filho, né? Vai nascer e aí você abre para o público. A gente tinha degustação para os amigos, mas tem um dia que você vai tirar. Eu falei, hoje eu vou tirar o boleto aqui. Expulso os caras da obra, limpa a loja, fala, é hoje. E aí ficava na calçada, porque a outra loja ficava a 100 metros. Ficava olhando. Cara, no primeiro dia, 80% das pessoas que estavam tomando gelato naqueles 200 metros estavam na Momo e 20% na outra. E assim foi um negócio, fila dobrando, e as pessoas lá na árvore esperando para ser servida, a gente correndo. Graças a Deus eu botei logo 2 caixas. E 6 meses depois a Venc fechou. Então é um negócio... E nem vieram falar que a com gente você. explica. Eu conheci, por acaso, quando eu estava na obra, almoçando ali na Dias Ferreira, o cara que era é um americano casado com uma carioca que resolveu trazer a marca. Tem muito isso, né? Aqui no Brasil. No Rio de Janeiro. E foi isso. Então é muito... Tem umas coisas que a gente consegue racionalizar. Contra-intuitivo, né? Porque quando você vê com a marca nova, você... Mas também tem um pouco daquele fator emocional ali, que é da energia que você colocou no lugar também. E com certeza isso de alguma forma reverberou. E tinha muito do empreendedor ali, né? Porque tem isso também. Fazer um negócio frio... possivelmente aquilo não vai dar certo. Tem muito, na gastronomia tem muito restaurante faz montado e ele vai vender por si 3 próprio. milhões de investimento, 4 milhões de investimento, né? Aí você fala, a marca vende. O cara abre, ele quis o melhor de tudo, né? É igual aquele menino que joga bola mal, mas que tem a melhor chuteira, a melhor bola, a melhor não sei o quê. Ele comprou o melhor de tudo e aí você abre e você conversa com o cara, ele tá vendo o que vai fazer com aquilo que ele montou. Depois do que já tá montado, você vai ver o que você vai fazer, não faz sentido. Não, tinha muito amor, tinha muita, assim, dedicação, muita coisa de sentimento. O seu olho brilha, né? Quando se fala do negócio. E hoje, quantas lojas, então, tudo próprio? Eu antes morei um tempo aqui na Barra, já ia lá no Leblon, na Momo, não sei o que. Hoje em dia eu moro bem perto, mas antes eu ficava torcendo, cheguei a interagir nas redes sociais ali internamente para vir para a Barra e tudo mais. E acho que até você que me falou, foi mais fácil ir para São Paulo do que conseguir achar um ponto adequado aqui na Barra, porque obviamente hoje em dia te conhecendo melhor, eu vejo que você é muito criterioso, né, nessas suas, nos seus próximos passos. Então assim, dentro desse critério, como é que você está expandindo? O que você quer para o futuro? Para onde você está indo? E de que forma você quer ir para esse lugar? A gente hesitou muito em...
Primeiro, assim, nós temos uma sociedade que tudo é feito com capital próprio. Então, toda a expansão foi feita a partir de reinvestimentos e, em alguns momentos, aporte. Agora, para São Paulo, a gente fez o maior aporte da história. Maior do que o... Não é maior porque ele corrigiu lá do inicial. Não é o maior, mas é o maior desde 2014, desde 2013. E todas as lojas são próprias, exceto 3 parcerias que nós temos aqui no Rio, na Serra do Rio, em Videiras, Vale das Videiras, Secretário e Itaipava, que são 3 pessoas amigas, que a gente fez um negócio que eu brinco que desde o primeiro eu falei, isso aqui é que nem a música do Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Então, é a sua operação de B2B lá. É uma coisa que não tem relevância para a gente, do ponto de vista econômico, e a gente vai ter que, alguma hora, talvez rever, porque aí lá eu não consigo fazer o modelo do gelato fresco, então isso às vezes me gera um certo... o ingrediente é o mesmo, mas esse fim de semana a gente teve um problemaço com o caminhão, falando do que você falou, Carol, problemaço, aí deixa um monte de gente insatisfeita, frustrada, dá um trabalho danado, aí você faz a conta, fala, será que vale a pena? Não, e assim, gente, para quem não sabe, a cadeia de frio é uma das cadeias mais críticas no Brasil. Vocês não precisam nem dizer por quê. Primeiro porque é caro, né, você manter equipamento. De negativo, né? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é resfriado. E o sorvete, ele... diferente de alguns outros características de produto que permite você descer ali até menos 12, né, de congelamento, o sorvete é o que você não pode baixar de menos 18. Então você tem um desafio enorme, porque quando você abre o baú de um caminhão para poder fazer o descarregamento, ele já perdeu todo o frio, né? E para ele recuperar aquilo, assim, é bem desafiador. E eu imagino... Vocês podem reparar que todo caminhão sorveteiro, ele é bem pequenininho, ele tem muitas portinhas, exatamente para não ter essa perda de forma massiva, que existem, obviamente vocês já viram muitos caminhões aí. É muito compartimentado para não acontecer isso. Verão de 45 graus. Que bate 50. A sensação térmica 50 e pouco. Então, assim, é muito... E por isso que eu fico até curiosa mesmo em saber essas questões, porque... o Brasil é o Brasil, né? A gente está falando de Manaus ao Rio de Janeiro, a São Paulo ao Sul... E que a gente tem, né, essa malha de distribuição de grandes marcas, que imagina o desafio. Mas ele não transita, né? Tirando ali a central da CADEG, que vai lá... Não, no caso dele não, mas eu tô dizendo ele resolveu fazer cada loja a sua própria história ali. Isso. E aí a gente tem, então, são lojas próprias, e a gente hesitou muito... Aí tem questões pessoais também, sabe que eu quero, depois de 24 anos tipo na ponte aérea, indo toda semana, o natural seria ir para São Paulo. Tem uns amigos que falam, não, eu tenho um sócio que mora em Portugal, vamos abrir em Portugal. Eu já fui para Miami 2 vezes para estudar, mas, no final das contas... Você ainda tem muito espaço aqui para fazer. Também o teu projeto de vida, né? Se eu fosse me mudar para os Estados Unidos, poderia fazer sentido, mas eu não pretendo, não estou com ideia de sair daqui do Rio. E esse é um projeto muito autoral e eu tenho sócios muito bons, muito entusiasmados, e eles, como business, São Paulo seria o natural. Aí a gente estava na bica de fazer isso ali quando veio a pandemia, e obviamente parou tudo. E agora, no ano passado, tomei coragem, já tinha vendido o lance, isso também foi muito importante, eu poder ter tempo, poder me dedicar ao projeto. Eu fiz um plano pessoal de durante agora mais 4 anos eu executar esse projeto, que é reproduzir em São Paulo o posicionamento que a Momo tem no Rio, com um tamanho parecido, um pouco menor, um pouco maior, que daria em São Paulo, a gente em 3 anos abriu umas 6, 7 lojas. Próprias sempre. Tudo próprias. E aí começamos com essa loja, que eu brinco, é um navio que a gente fez, uma loja de 3 andares, com elevador, construímos uma loja maluca com 120 lugares, que a gente está inaugurando no Gerúndio desde dezembro. Sim. Porque ela vem vindo em fases. Soft open. Vai vindo, a gente ainda não lançou o delivery lá, a gente tem um rooftop que a gente está vendo como é que nós vamos aproveitar.
tem um processo Essa lá de Ipanema. Não, de São Paulo. de São do Paulo. Oscar Freire. do Oscar A gente Freire. foi para uma loja numa esquina que é um impacto. A maior gelateria de São Paulo. A gente chegou assim só com a maior Só gelateria de São causando. Paulo, sendo que a líder da categoria, que é a Bate de Latte, acho que tem 60 ou 70 pontos de venda em São Paulo. E que as lojas também são grandes, né? Tem lojas. Tem loja grande. loja Eu já grande. fui em loja maior, mas com certeza não Essa fui. nossa é a maior loja Mas de assim, São Paulo. já teve abordagens para vocês de alguma forma formatar franquias? Fundo, Já, com franquia certeza. toda hora aparece e-mail querendo E não é o franquia. interesse de vocês? Por Não, hora? não está no nosso mapa. A gente tem muita clareza do que a gente quer fazer. A gente está no processo de construir a marca número 1 de qualidade de gelato no Brasil. Né? E uma referência para qualquer pessoa que entenda de gelato no mundo chegar aqui e dizer isso aqui é um negócio... Então, sendo própria ou sim, porque teoricamente é o que vocês vão fazer, a gente pode ver a Momo para os próximos anos aí, de repente saindo do Rio e São Paulo, indo para outras... Não tá no meu plano pessoal, não. Entendi. Eu não tô muito Então afim você quer ser reconhecido, mas ainda no Sudeste. Isso, eu quero fazer isso e se a gente Onde tiver alcance. Daqui a 3 anos, 4, a gente tiver 15 momos... É o suficiente. Todo mundo falando e reconhecendo que é a melhor e as pessoas felizes. Porque outra coisa muito legal de ter a Momo é que as pessoas que estão lá estão curtindo, estão num astral legal, uma energia legal. É o avô levando o netinho, é o casal de namorado, é a família que vai no fim de semana com os filhos. Isso é um outro lado que é muito recompensador. Assim. Você não sabe, eu fico emocionado. A gente fez aquela mesa, toda loja também tem a mesa comunitária, tem a mesa oval de banquete, tal, tem elementos em toda loja, a mesma coisa. Aí quando eu vejo uma família sentada, curtindo, um tomando um cappuccino, outro comendo um afo, outro tomando gelato, é uma remuneração extraordinária. Então é esse o projeto. É difícil padronizar, é difícil a mão de obra, é difícil o processo no Brasil. O custo de tudo. Custo é muito alto, custo tributário, a gente tem esse dilema para quem trabalha com mão de obra assim, mais básica, que a mão de obra é pouco produtiva, ela é relativamente cara e o funcionário ganha pouco. Tá ruim para todo mundo. Né? Ele leva pouco dinheiro para casa, você tem que adicionar benefícios que custam dinheiro, porque o Estado não dá uma saúde boa, o transporte você tem que... E, ao mesmo tempo, a pessoa não custa barato para a empresa, porque uma pessoa que ganha R$2.000, ela custa mais de R$4.000 para a empresa, e ela leva para casa um valor que é menos da metade disso, e ela tem uma produtividade baixa. Né? Então, uma loja que eu poderia operar com 8 pessoas, eu tenho 12. E a gente, enfim, acaba que a pejotização também não é bem vista, né, no nosso país. Então... Para esses cargos mais básicos não faz muito sentido. E tem risco, então a gente lá tem só os gestores que tem uma situação diferente, o resto é tudo CLT. E para cada loja dessa, você elege, de certa forma, um sócio operador? Tem alguém do quadro societário operacional? Não. Não. Eu tenho um sócio só que foi para a Itália comigo lá desde o início, um sócio que trabalha no negócio. Os outros sócios não trabalham, participam, E aí vibram. você tem uma holding lá com os executivos que descem... Não, eu não tenho executivos, não é essa estrutura tão grande. A gente tem, à medida que foi crescendo, e esse é um dos desafios, talvez o maior que a gente tem agora, é nessa parte de estruturar o modelo de gestão da empresa para uma empresa que cresceu bastante. Porque, por exemplo, em São Paulo agora, maior dificuldade. Quem é o dono do negócio? Vamos dizer, você está aqui agora, o pessoal né? Quem do é o Rio que está indo para lá, atrás do Entendi. outro, porque eu botei 2 gerentes lá que não deram certo em um mês. E é diferente, né? Também. Então, adaptabilidade. Ontem entrevistei 3 caras e minha maior Você diria urgência que nesse hoje é o momento, seu maior desafio? o maior desafio é encontrar. Perfeito. E aí aqui no Rio eu tenho um diretor, eu tenho um gerente geral
de todas as unidades e estou desenvolvendo lideranças em cada unidade. Sobre isso que eu estava falando. Tem que ter lideranças e líder de turno, e aí tem esses desafios, como é que você bota isso no teu DRE, no plano de negócios. Que custa, né? E outra coisa, agora em relação à resposta de São Paulo, já mesmo que recente, você aqui no Rio é nítido, você é destino, né? Até pelas suas lojas, endereços emblemáticos, né? A gente mencionou de Copacabana, mas a do Leblon também você é destino. Então você vê a pessoa descendo no Santos Dumont com uma listinha. Pô, tem que comer aquilo ali, tem que ir na praia em tal ponto, tem que ir no Momo, né? Porque só tá aqui. Então isso é nato. Você vê lá as famílias, quando eu vou lá no Leblon, às vezes também os sotaques todos que tem ali. Do Brasil, do exterior também. O cara tem que checar ali. Ticar, exatamente. E aí, o que te dá um certo conforto de ir para São Paulo, que muita gente fala, gente, algumas pessoas fizeram esse movimento, tem alguns bares que foram do Rio para lá, mas é diferente, né? Agora você tá lá, te dá uma certa segurança, você fala, porra, Paulista, vocês não ficaram lá frequentando tanto nossas lojas, agora tá fácil, né? Mas e como é que foi essa resposta lá do paulista, que é tido como, de certa forma, o paulistano principalmente, mais exigente, né? E tudo mais. Como é que foi essa novidade lá? Como é que bateu isso? A gente está muito pouco tempo, né? E períodos muito atípicos, porque a gente abriu 23 de dezembro e passou aquele período de início de ano que a Paulistada está viajando, tá na praia, aí volta e tem carnaval. Então agora a gente está experimentando esse período ainda de temperaturas altas, mas já período de aulas, de normalização da vida lá em São Paulo. Então não dá ainda para a gente, vamos ter que passar o inverno, vamos fazer um ciclo. Pra de um ano ali para entender a resposta. Mas a gente está tendo sob o ponto de vista da demanda, está muito bem. Filas enormes. A Veja São Paulo fez uma matéria com a gente agora há 3 semanas falando disso, da chegada da Momo. Então eu racionalizei que a gente tá vendo lá 2 tipos de público, assim, uma simplificação, né? Os que já conheciam a Momo, esse pessoal da ponte aérea, que pedia muito, e os cariocas que expatriados. Estão lá. Sim, verdade. Esses é uma delícia, porque eles são acríticos. Eles só da Momo tá lá, eles estão se sentem em casa. Focos. Tem gente que pediu para me dar um abraço, assim, deixa eu lhe dar um abraço e tal. E tem o paulistano, porque é uma realidade muito distinta de quando a gente começou aqui na Dias Ferreira, com um mercado quase virgem de São Paulo, agora com um mercado muito competitivo e muito ocupado. Sim. Então, e aí é curioso, porque isso é uma leitura minha, o fato da gente ter feito, vocês não estão vendo, mas é um prédio, é um impacto assim, numa esquina. E eu acho que isso tem 2 lados, né? De um lado, ele chama atenção, cumpre o papel que a gente queria, de chegar sólido. É uma esquina calorosa, né? A gente não foi abrir uma gelateriazinha pequena para ver se dava certo. Não? A gente chegou com os 4... Arriou os 4 pneus e botou o parking e falou, daqui não saio. E isso faz com que eu acho que as pessoas que são clientes de outras gelaterias e alguém recomendou, ouviu falar, e ver aquilo é uma ideia um pouco pretensiosa de novo. E a pessoa chega com um espírito crítico aguçado. Quero ver, então. E aí, o desafio desses primeiros tempos, do atendimento, da operação rodar, de pessoal, foi muito grande. Sob o ponto de vista de produto, sensacional, porque eu levei uma equipe, levei o líder daqui para lá, e assim, está impecável. Então, assim, a gente não escorregou no principal. Mas a gente está enfrentando os desafios do atendimento. Mas, resumindo, esse fim de semana que passou, por exemplo, foi um estouro. Assim. A gente, sábado e domingo, as pessoas já chegam sabendo que vão esperar 20 minutos na fila
e vão para o programa. E nessa dúvida, assim, como você fala? E a 50 metros da Taubate de Latte, número 1, que eu fui fazer reunião com eles. Legal. A 50 metros. A vida né? Mas ele avisou. Isso é verdade. Você trabalhou com a transparência. Mas como que você trata a sazonalidade? Existe muito isso no seu mercado? Em alguém tão consolidado, né? Enfim... É porque você se consolidou, você se consolida, quer se consolidar de uma forma que vai além do produto, né? Além do sorvete. É uma coisa que, sim, é para te acompanhar. Sim. Isso, eu imagino que dá uma amenizada na sua sazonalidade. Né? Você não tá ali ninguém tá tomando momo por oportunidade, tá muito calor. Não, porque é uma coisa que entrou no paladar, no seu cotidiano. Né? Você não fica sem. E aí, mas como é que é isso, exatamente? Não, acho que você acertou, André. A gente, na categoria na subcategoria, porque essas categorias de consumo são muito segmentadas, né? Muito estratificadas. Na subcategoria que a gente joga o jogo, que é essa categoria de uma coisa gostosa, saudável, né? Nutritiva e num momento de prazer do seu dia. Né? Nós estamos até agora fazendo uma coisa meio polêmica que a gente vamos fazer umas ações para a gente não quer laptop nas nossas mesas. Né? Estamos criando uma... Não é para isso. Sinalização. Não é o Starbucks. Eu não quero... Assim, a Momo não foi criada, cara. Você quer ficar fazendo planilha, discutindo não sei o quê, cara? Vai em um outro lugar, não tem problema. Mas aí não tem um pouco do conflito do café, assim, né? Porque geralmente a cafeteria a gente já remete vou dar uma pausa aqui, vou abrir, vou mandar um e-mail. Você não mas acha? ele não está aproveitando o melhor, né? Ele não está fechando o olho, relaxando. Isso ele não aí, cara. Eu entendo. Vem fazer um momento mindful aqui, entendeu? Entendi. Vem curtir, vem conversar com a pessoa. Não Ou consegue... Fechou o negócio, agora vamos até tomar um sorvete. A gente já fechou. Fiz meio aqui de advogado do diabo, né? Não, mas essa é uma Porque decisão eu usada. E nós vamos fazendo isso aqui com cuidado, porque também eu tenho que tomar cuidado como é que é essa abordagem. Eu viajo bastante, então eu estou vendo que isso também é uma tendência. Sim. Agora eu estava em Berlim. Esteja aqui para experimentar o momento, né? E o modelo de negócios não permite. Eu acho que, por exemplo, a própria Starbucks, eles vão em algum momento ter que revisar, porque o momento, eu sou muito fã do Howard Schultz lá, o criador da Starbucks, ali 3 livros dele e tal. E o momento em que a Starbucks nasce, o tal do terceiro lugar, né? Que ele não é o trabalho e não é a sua casa, é um momento muito diferente de uso de tecnologia dos dias atuais. Quer dizer, hoje a gente tem um escritório aqui. Né? Então, o que era? Eu passei um tempo em Boston, por exemplo, e uma das inspirações, tem vários, a Momo é uma soma de vários recortes assim de coisas. A mesa comunitária do Le Pain Quotidien, que eu descobri nos anos 90, o filtro com água filtrada e os copos de vidro lá do Café Crema da Harvard Square, lá em Boston, e vai por aí. E eu ia para lá para estudar. E eu sentava lá e consumia, tinha um cookie, que é um negócio, quando eu lembro, a minha boca água, e um café maravilhoso. E eu sentava, saía da escola e eu precisava ler umas coisas, eu ficava lá 1 hora, tomava um ar fresco na caminhada e ia embora. Eu não ficava lá 4 horas sentado na mesa, como algumas pessoas. As pessoas estão fazendo escritório, estão chamando. Eu tive casos de pessoas que a gente foi notar, elas sentavam um gerente, um subgerente, e marcava 10 entrevistas, e as outras pessoas ficavam sentadas nas mesinhas do lado, esperando a fila para ser entrevistado. E as pessoas sem lugar para sentar. Não é porque, isso que você assim, quer fomentar. Consumidor sem noção é a coisa que mais tem, é uma coisa mais abundante que existe. Né? É verdade. Então, a gente está tendo que tentar fazer isso com delicadeza, estamos fazendo uma sinalização. Numa primeira fase, todas as nossas lojas têm também bancadas com banquetas. Então, a gente está dizendo, se você precisar usar o teu laptop, usa na bancada. Porque não é um ambiente que a gente quer, entendeu? O ambiente que eu quero é as pessoas olhando uma para a outra, conversando. Claro que você vê a mesa, 4 pessoas, cada uma olhando para o celular e tal, mas isso eu não posso evitar. Mas pelo menos vamos tentar passar a ideia. Né? É outra ocasião. A gente cuida da música, que faz uma curadoria da música, a gente cuida para que tudo não tenha uma luz que não esteja acesa. E aí
a pessoa chegar ali e ficar naquela pilha, eu acho que atrapalha um pouco o astral. Não, mas você vai conduzindo isso mesmo de forma sutil, é bem tranquilo. Verdade, eu acho que tá na hora já dos seus finalmente aí. Ele já soltou um spoilerzinho ali no início, mas eu acho que porque vale geralmente, a pena. já próximo ao encerramento, eu tenho uma curiosidade sempre sobre os carros-chefes. Né? Os incontestáveis, assim, na Momo, os tops de venda. Não só de venda, porque o carro-chefe ele pode ser, não necessariamente o que mais vende, mas ele pode ser o que mais representa a marca. E aí eu queria saber, tanto em resposta das lojas, né, quanto pela sua preferência. Porque eu acho que quem assistiu até aqui vai falar, cara, tô esperando acabar para eu ir lá tomar um gelato. Então eu quero saber qual é o que mais sai, né? Qual é o mais autoral, o que mais sai, o carro-chefe. Quero saber a preferência do Walter também. A gente tem, sei lá, eu diria que tem 10 sabores, que são os sabores que se revezam ali. Depende do dia, depende da loja. E nesses 10 sabores misturam os autorais, originais Momo, e esses que a gente até está fazendo registro de marca, com os sabores mais típicos da gelateria italiana, tradicional. Então, eu vou listar sem ordem, mas assim, vou pela minha cabeça, né? Obviamente o pistáquio, o Momo-Latte, que é o fior de latte, os de fruta, a gente tem, aí eu vou falar um pouco do que mais vende, e os mais especiais, assim, que mostram a nossa essência, né? arte, assim. Tem, por exemplo, agora no verão tem o caju com água de coco, que é uma coisa espetacular. Tem esse pera, que a gente tem um cuidado com ele, que fica branco, que nem ele é branco, não oxida nada. A gente processa, pica a pera, põe um pouco de limão, tem que processar em minutos, porque senão ele fica acinzentado. Você não vai ver. Se eu chegar na loja e ver ele acinzentado, eu mando descartar. Ele é branco, assim, que nem uma folha de papel. A gente tem esse goiaba, um limão com manjericão e azeite, que é falando dos autorais, assim, muito, muito interessante. Tem um açaí com creme de tapioca, esse também não que é vendo. muito legal. Esses são sabores, alguns desses só estão no verão. O taperebá, a gente tira quando entra a estação menos quente. E nos cremosos, eu já falei o Momo-Latte, o Brigadeto, né, que é o nosso brigadeiro, que é um dos, sem dúvida, aí a torta, então é pirante, assim, o que mais vende, disparado. O pistáquio, o grego de Momo, que é um gelato que muito apreciado, eu brinco quando não tem. É o único gelato sexista que a gente tem na Momo. É claramente o líder de preferência feminino, assim. É o iogurte grego com mel, amêndoas picadas e damasco. É um sabor autoral também. É bem chamativo. Tem esse paçoca diet com pé de moleque diet, que é incrível, assim. Esse eu nunca provei, mas eu vou lá. Pegou um fornecedor do interior de São Paulo, amendoim dourado, para fazer esse pé de moleque diet pra gente. Conheço eles lá do Dourado. Isso, para as pessoas que são ou não querem comer açúcar, ou que são diabéticas. Tem umas collabs também, pontuais, né? Tem, com a Rafs Patisserie. Eu vi com Naveia, alguma coisa de vegano. A Naveia não é uma collab, é um fornecedor que a gente tem uma parceria bacana, tem 2 sabores, tem 3 desenvolvidos, veganos, o banana com canela. Eles são parceiros lá do café também. O pistáquio e uma mousse de chocolate com leite na aveia. Essa é uma outra, a gente tem vários sabores sem açúcar, vários sabores sem glúten, vários sabores já sem lactose. A gente procura atender, porque está dentro dessa ideia do público mais sofisticado, no sentido o da Rafs faz sucesso também, né? Faz bastante sucesso. Tem com a Rafinha, e aí tem a torta e tem o sabor, tem o Momo Cookies, que eu já falei. Agora... Se fosse jantar lá em casa e aí no isopor só cabem 2. O coco. O coco para mim, o coco nem completei. O coco a gente fez, estou te falando sério, a gente fez 18 versões do coco para chegar nele. E tem uma história engraçada, né? Que tem uma mulher de um sócio meu que é ligada, conhece muito o Roberto Carlos e tal. E aí ele fez um dia um pedido
se a gente podia desenvolver um coco sem açúcar. Uhum. E aí foi um tempo a gente chegar naquele coco, a gente espolpa o coco e tal, e aí o nome é Coco Rei. Legal. Então, aí, ó, você que vai na Momo e é fã do Roberto Carlos, Coco Rei pra você. Coco Rei. E eu adoro o de chocolate com whey protein, que também é um desenvolvimento bem autoral, assim, você tem 10 gramas de proteína a cada pícolo e é muito gostoso, assim, é muito gostoso. Mas agora, Walter, assim, só pra gente encerrar e a nossa aqui... casquinha, que é assada na hora. O cheiro na loja. Com farinha italiana, baunilha francesa, ovo caipira e açúcar orgânico. Eu poderia comer só a casquinha. Não tem como dar errado. Eu no início tomava com café muito copinho. Ali, tá tudo eu tomava muito copinho e pouco cono. Depois, eu não sei o que tá havendo de uns tempos pra cá. Tá difícil de tomar sem a casquinha. Da casquinha. Pra mim, eu acho que é uma lembrança afetiva, talvez da infância também. Eu não consigo tomar sorvete. E o cheiro, tudo é incrível. Agora, eu também tenho uma última pergunta, até ficou fora de contexto, mas vamos botar ela aqui, que é como nisso tudo você chama a atenção de muita gente. Você falou agora do Roberto Carlos, você chama a atenção de muita gente. Muitos chefes, são nossos clientes. E aí eu te pergunto o seguinte, é uma dica de saber dizer não? Porque assim, você tem os seus produtos, por exemplo, deve ter oferta de, cara, vamos levar isso para toda a rede de supermercado X, vamos levar isso para todos os aeroportos, vamos criar todos os shoppings, modelinhos de quatro não sei o quê, porque eu boto 2.000 pontos seu no Brasil, assim, né? Eu hoje em dia pergunto muito sobre essa habilidade de dizer não, porque é difícil, ainda mais quando é tão autoral assim. A gente, a nossa vaidade às vezes até nos engana, né? Nos tira o foco, fala, caramba, mas eu vou para todos os aeroportos? Ninguém tá, só eu vou estar. Às vezes dá uma, né? Como é que você diz, não? Como é que você se prepara e é firme nessa hora? Eu aprendi, de novo, eu sou muito... Tem algumas coisas... Eu entendo de poucas coisas na vida, assim, e as coisas que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer com bastante afinco. E se perguntar assim, qual é a sua habilidade, eu gosto muito de criar marca e cuidar de marca. Então, assim, a minha vida foi isso, o reposicionamento do dia, a criação do lance, a criação da Momo. Talvez o meu papel mais relevante seja na criação da marca, só que ela está ligada a uma estratégia. E estratégia é uma maneira de definir, estratégia que eu gosto muito, é o que você não vai fazer. Engraçado, então, né? A gente já teve outras pessoas que falam então, e hoje em dia eu estou muito ligado nisso. É difícil. Então, a estratégia tem duas coisas que eu gosto muito, né? É você pensar, se você não é uma commodity, né? Você pensar o mundo com você e o mundo sem você. Se você não consegue responder que tem uma diferença, você não tem razão de existir. Boa. Então, se commodity não vale, porque commodity o cara produz a soja mais barata, tal, não tem problema. Agora, se você não faz diferença, se você existir ou não existir, você é uma commodity. Então, você só vai existir se você for mais barato do que os teus concorrentes. Então, você tem que ser diferente para você justificar e dizer, não, se a Momo não existir, algumas pessoas vão sentir falta, porque não tem um substituto igual a Momo. Né? E dentro disso, isso está dentro da estratégia, que é você definir claramente o que você não vai fazer. Então, a Momo, neste momento, ela não vai ser um produto industrial, ela não vai ser um produto que vai estar disponível para todo mundo, ela vai ser um destino. Mas além de pensar nessa questão da marca, né, do branding e tal, você também é o cara do produto, né, em si. Não o produto, pura e simplesmente o sorvete ali, mas o produto que você vai ofertar no mercado, né? Fincar mesmo no propósito da marca, assim, no final das contas, né? E você, a gente tem muito respeitar, claro, né, que quando a gente... Aparece ideias toda hora, hora. Dentro da minha equipe, de gente de fora. Mas isso não é legal? É legal. Mas pra gente, não. Talvez então, não eventos, agora, né? A gente tem uma área de eventos, né? Que a gente faz casamento, festa, a gente tem um equipamento italiano, é um dos... Quando chega dezembro, janeiro, é um show à parte. É uma loucura. E a gente... E aí aparece um monte de coisa. Bota um carrinho aqui, bota um quiosque aqui, aí vem um evento. Poxa, a Momo... É um evento de música.
pessoal bebendo pra caramba. Pô, vai ter 5.000 pessoas, vai vender pra cá. Eu falei, não quero não. Isso aí não é pra gente. Não é, o nosso lugar não é ali. Eu quero um lugar perto de restaurante, eu quero um lugar perto de gente que valoriza a gastronomia. Eu quero... essa é a nossa praia. Até porque é um lugar de não é lugar de bêbado, marca, né? Não, e não é volume, né? É diferente, né? É apreciação. Não é volume. Não é volume. É degustar mesmo. E senão, de novo... Nós somos uma empresa ainda pequena e que provavelmente daqui a 3, 4 anos vai continuar a ser pequena. Mas talvez o dobro do tamanho de hoje, mas legal, rentável, sustentável. A sustentabilidade a gente não falou, é outro elemento assim... podemos falar em outra ocasião. Tudo que a gente faz está pautado. A gente já tem 4 lojas com energia solar. A gente só usa papel certificado, a gente ou reciclado. A gente usa açúcar orgânico. A gente procura frutos orgânicos. Tem toda uma gama de decisões que a gente foi tomando ao longo do tempo. Desde coisas que não eram tão comuns quanto lá, primeira loja, tudo tinha que ser LED. E isso é um valor muito importante para a gente. Mas assim, para a gente encerrar aqui, Walter, deixa uma mensagem para aquele empreendedor que está começando e talvez não tenha tantos acessos. Assim. O que você diria que é o fundamental para quem quer se inspirar da sua história, mas também que possam ter outros caminhos, né? Nem todo mundo precisa fazer um empreendimento e almejar esse lugar na pirâmide de consumo como nós elegemos. Então, essa é uma premissa, né? Nem todo mundo, ao fazer a pizza, está buscando fazer a melhor pizza com o melhor queijo e tal, porque isso custa X e isso exige que você se coloque num price point, numa posição de custo, nem precisa fazer cafeteria de café de qualidade. Então, essa é uma mensagem. Você tem que ter muita clareza, a mensagem curta, você tem que ter muita clareza do público que você quer atingir. Né? Qual o lugar que você quer ocupar? Né? A gente, por exemplo, quanto à tua verba de marketing, eu digo, a minha verba de marketing é muito pequena, porque eu defini que o grosso da minha verba de marketing, sabe onde é que ela está? Ela está na loja, no CAPEX e no aluguel que eu pago todo mês. Eu pago uma fortuna de aluguel. Se for olhar até no DRE em percentuais, tá extrapola né? Muito. Eu poderia ter um aluguel que fosse metade do aluguel que a gente paga, né? Mas a gente definiu aquilo. Mas aí você gasta menos de marketing para levar o cara lá. Exatamente. Eu levo. Abriu no primeiro dia, encheu. Né? Então, não tinha rede social praticamente, não tinha nada disso. Então, você defina bem o público que você quer atingir, defina bem qual o posicionamento, faça um plano de negócio que seja coerente, porque você vai ter que cobrar menos, se você vai para um lugar, você vai ter que cobrar menos, portanto, você tem que ver o teu CMV, você vai ver se aquilo ali tudo, você vai eventualmente estar numa rua transversal, numa location mais econômico, pode funcionar maravilhosamente bem, talvez você tenha menos gente trabalhando e talvez você tenha um negócio mais lucrativo do que o meu. Será um negócio menor, mas ele tem que ser coerente. Em negócios, eu acho que um dos maiores méritos são quando você cria um sistema que funciona bem e que ele auto-reforça. Olha as grandes companhias de sucesso e as mais... Olha uma Amazon, olha a própria Starbucks, são sistemas que funcionam. E eu acho que esse é o desafio. Pode ser um sistema pequenininho, onde é você, a sua mulher ou a sua mulher e um filho, e você e um irmão que tem um negócio cuja mão de obra pequeno, você vai ter poucos funcionários, você vai ter uma receita, vai ter uma qualidade de vida boa e você pode ser muito feliz. Uma operação enxuta, né? Mas ainda tem um elemento, acho que principal que eu até agregaria, eu acho que esteja presente, né? Faça também acontecer, porque esse modelo no final exige que seja nada você, vai né? andar sozinho, né? Talvez a gente fez um projeto que visa escalabilidade e esse é o desafio maior que a gente está enfrentando agora. Escalar com esse DNA, né? Porque nas nossas referências, se for tanto para os Estados Unidos quanto principalmente para a Europa, e pegando um pouco dessa nacionalidade italiana, né, que enfim, você vê que os relevantes estão à frente do seu negócio. É um cara que tem um letreiro que tem o nome dele, porque justamente você encontra ele lá.
né? Você não vê uma expansão. Estamos por toda a Europa, nada disso. O cara tá lá, pode ter, tal como você, Sim. algumas casas em pontos estratégicos, mas são casas que ele tá à frente do negócio, né? Então, tem um cara de uma pizzaria também, da Una Napolitana, lá em Nova York, que ele fala, cara, eu nunca tive... Eu poderia ter loja nos Estados Unidos inteiro, mas eu nunca tive uma loja que eu não fosse operador. Então, ele tá mais ainda, né? Ele quer operar, exatamente. E não necessariamente uma coisa... Eu sempre falo dos modelos de negócio, né? Tem bares que... Tem um bar que fatura igual a uma rede de 30 bares. Então, é modelo de negócio. Eu tenho a ambição de ter 30 bares. Não, eu tenho a ambição de ter um bar que fatura igual. Por 30. Exato, e é isso. Olha o celeiro, né? O celeiro é um exemplo. 40 anos lá. Aquela família resolveu que não... Imagina quantas propostas. 40 anos lá. Inúmeras. A Bia e a Lulu. Então, a opção que eles fizeram foi aquela. E ele se posiciona e tem o seu público, e é isso. Gente, assim, foi um prazer recebê-lo. Realmente, eu hoje me fiz de esponja aqui, absorvi bastante coisas que realmente eu não imaginava. Sua história realmente é enriquecedora, assim, pra gente, inspiradora também, né? A gente que... Eu também me entendo, eu comecei numa carreira e eu tô me transformando cada vez mais uma generalista, mas muito entusiasmada no universo que a gente está tratando aqui. E, bom, adorei o papo. Eu diria que, assim, dá pra... A gente, como diz minha mãe, a gente sente o cheiro de coisa boa. Eu imaginava já uma profundidade ali por trás do projeto, mas não imaginava que era tão profundo assim. Surpreendente, ou seja, parabéns. A questão o sarrafo, a barreira de entrada é grande. E uma coisa que você fez, querendo ou não, é ter aumentado a barreira de entrada. Sim. Que venham, mas vai ser difícil. É uma barreira de entrada, né? Quando a gente tem êxito no que a gente faz, né? A gente automaticamente cria uma barreira de entrada enorme para quem vem depois, né? E, de novo, não é à toa, não foi um cara criativo que botou lá um nome engraçado e fez um sorvete que por acaso é bom porque está no Leblon. Não, você vê a profundidade que tem os bons projetos, né? Acho que essa é a lição. É isso. Tem uma mensagem final? Não, é só um prazer de estar aqui, falar de gelato e de café, uma delícia. Então tá. Gente, isso. Até a próxima. Gente, até a próxima. Continue nos assistindo. E se inscrevam no canal, ajuda a gente aí, a gente chegar a 1000 inscritos, viu? É de toda a valia o like Spotify de vocês. Também. Um abraço. Beijos. Tchau, tchau.